Acharam 2 Pedro, capítulo 3? Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com palavras, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. E esta foi tirada da água, e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Nessa hora te louvamos pela tua palavra e pela esperança que nós temos da segunda vinda de teu Filho Jesus Cristo, Pai. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale-nos por meio da tua palavra. Amém. Meus irmãos, Deus, como nós sabemos, criou todas as coisas com perfeição, e Ele colocou o ser humano para administrar a sua criação no paraíso, dando-lhe apenas uma proibição: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, mas você pode comer de todos os outros frutos. E eu fico pensando, lá no paraíso, com aquelas árvores criadas perfeitas, a terra não havia visto o pecado ainda, tudo havia sido acabado de ser inaugurado, criado perfeitinho por Deus. Como não deveriam ser bonitas aquelas árvores? Como não deveriam ser bonitos aqueles frutos? Quando a gente está viajando, né, e passa por uma estrada, vê um pé de manga, vê uma mangueira, aquelas mangas rosas bonitas, né? É de encher a boca d'água, né? Ou aqueles cajus que a gente não pode parar para tirar, mas é de encher a boca d'água. Imagina como não deveriam ser os frutos lá do paraíso. Mesmo em meio a tanta beleza, a tanta riqueza, a tanta diversidade, o homem preferiu dar ouvidos
à voz da mulher e da serpente e pecou, desobedecendo a Deus e permitindo então que o pecado entrasse no mundo. Mas o nosso Deus é o Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas num só ato simples. E ele não pode ser pego de surpresa. Ele já sabia, embora não concordasse, mas já sabia que o homem pecaria. Então ele providenciou já de antemão o meio para que o homem pudesse ser salvo de seus pecados. E ele dá a primeira promessa, a primeira pista de como seria o Salvador. Deus então não permite que a salvação venha de dentro do homem, nem que a salvação esteja do seu lado com as suas obras, mas a salvação vem de cima, vem do alto, e é Jesus Cristo. Então, ao longo dos séculos, Deus foi dando maiores pistas de como seria a vinda e a vida dele próprio, encarnado entre nós, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Até que chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo encarnou. Ele nasceu da Virgem Maria, lá em Israel, lá em Belém, e durante 3 anos e meio aproximadamente pregou, curou, expulsou demônios, foi perseguido, morreu e ressuscitou. Depois de ter ressuscitado, Jesus passou 40 dias ainda falando a respeito do reino de Deus aqui na terra, e ainda fazendo milagres. Passados os 40 dias, Jesus foi para o céu e deixou a promessa: eu vou voltar, e até lá vocês devem se preparar para que eu volte. Desde então, desde o primeiro século, então, a igreja cristã em todo o mundo aguarda o retorno de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos pensaram que poderia ser na sua época, e pensaram corretamente. O apóstolo Paulo também pensou que poderia ser na nossa época, na época dele. E ele pensou correto, quando ele disse, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele não disse aqueles que estiverem vivos, mas ele se incluiu, porque na verdade nós não sabemos quando Jesus voltará, mas pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, e pode ser a qualquer momento. Então, com base nesse texto de 2 Pedro, peço que você deixe sua Bíblia aberta nessa passagem. Eu quero meditar com vocês sobre o tema esperando, aprendendo e agindo. Esperando, aprendendo e agindo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar quais são as lições acerca da segunda vinda que nós podemos aprender nessa passagem. Eu relacionei pelo menos 5 lições. A primeira delas está nos versículos 3 e 4. Haverá homens zombadores. Vamos ver os versículos 3 e 4. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É comum nós cristãos vemos pessoas dizendo hoje em dia: olha, eu já sou velho, desde que eu era criança, que os crentes dizem: Jesus está voltando, pode ser a qualquer momento. E cadê que ele não voltou ainda? Eu estou achando que isso é conversa de pastor, eu estou achando que isso é conversa dos crentes. Ora, não há nenhuma novidade disso. O próprio apóstolo Pedro nos alerta aqui, num texto que ele escreveu há quase 2000 anos, que isso sempre aconteceria nos momentos finais. A Bíblia chama de últimos dias o período desde que Jesus foi para o céu até a sua segunda vinda. Então, desde que Jesus foi para o céu, nós estamos vivendo os últimos dias, porque nós não sabemos quando será o fim. Somente o Pai sabe, e devemos aguardar a segunda vinda do Senhor assim, esperando, aprendendo, mas também agindo. Então, homens zombadores acerca da promessa da vinda do Senhor sempre houve, desde a época de Pedro, passando pelos principais períodos da história da igreja e chegando até a nossa época. Então, quando alguém lhe disser, zombando, que essa conversa que Jesus vai voltar
É conversa de pastor? É conversa dos crentes? Não se preocupe. Não fique chateado. Pelo contrário, saiba que isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, conforme nós acabamos de ler. E se alegre, sabendo que estamos no tempo certo. Estamos esperando Jesus voltar. E a tendência é que haja cada vez mais pessoas zombando a respeito da sua vinda, a respeito da segunda vinda do Senhor. A segunda lição que podemos dar sobre a segunda vinda do Senhor diz que os crentes devem confiar na palavra de Deus, porque ela é poderosa. Onde é que está isso? Está nos versículos 5 a 7, que diz assim: pois de propósito ignoram, esses zombadores, de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. E esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo naquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então Pedro argumenta o seguinte: embora haja zombadores dizendo que essa história que Jesus vai voltar é uma história muito antiga, que provas nós teríamos disso? Pedro apela para o poder da palavra de Deus. Ele argumenta dizendo que esses homens ímpios não levam em consideração o poder da palavra de Deus desde a criação até aquele momento, e também o poder da palavra de Deus quando Jesus voltar e este mundo for destruído, este mundo perecer. Aí ele diz: eles ignoram que desde a antiguidade, ou seja, no princípio de tudo, foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Ou seja, tal como Deus foi poderoso para criar todas as coisas pela sua palavra, Ele também é poderoso para fazer cumprir a promessa da segunda vinda do Senhor. Ele diz também que pela palavra de Deus, as águas do dilúvio, e o mundo foi destruído pelas águas do dilúvio. E Deus havia prenunciado aquilo por meio da sua palavra. Ou seja, tal como Deus foi poderoso para fazer destruir todo mundo pecador na época de Noé, restando apenas 8 pessoas, da mesma forma Deus é poderoso para fazer cumprir a promessa da segunda vinda de Jesus. Ele fala sobre o princípio, fala sobre um evento conhecido de todos, do passado ainda, que é o dilúvio, e fala sobre o futuro, nos dias que Jesus vai voltar, no versículo 7. Mas, tem mais, pela palavra, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. O fogo, nesse texto, significa o juízo. O fogo na Bíblia pode ser sinal de bênção. Não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é comparado a um fogo que a gente não deve apagar, é bênção. Mas aqui o fogo fala da ira de Deus, do juízo de Deus. E como Deus fez com que todas as coisas fossem criadas pela sua palavra, como Ele fez que chovesse durante 40 dias e 40 noites, também vindo água de debaixo da terra, o texto de Gênesis diz que todas as fontes do grande abismo se romperam. Assim como Ele fez perecer toda a geração de Noé, Ele também fará perecer, não mais pela água, mas agora pelo fogo, aqueles que zombam da sua vinda. Então é bom que esses homens impiedosos aprendam que não se deve zombar de Deus. E é bom também que os crentes aprendam a confiar cada vez mais na palavra de Deus. Como Pedro diz aqui, argumentando, foi pela palavra que Deus fez isso. Isso me faz lembrar o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 15, versículo 4, dizendo que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança e ânimo por meio das coisas que foram registradas, por meio das Escrituras. Ou seja, tudo que a Bíblia registrou, tudo que foi escrito na palavra de Deus sobre questões do passado, serve para a nossa instrução e para que confiemos cada vez mais na palavra de Deus e no Deus que pronunciou sua palavra. A terceira lição que tiramos dessa passagem aqui sobre a segunda vinda do Senhor
é que Jesus ainda não voltou, porque ele é misericordioso. É o que diz o versículo 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Isto é, o fato de Jesus não ter voltado ainda significa que ele ainda está dando uma chance aos pecadores de se arrependerem e não descerem no juízo que virá por meio do fogo. Jesus também ainda não voltou, porque ele ainda está dando uma chance a mais para os cristãos que andam um pouco desmantelados na casa de Deus. Sabe por quê? Porque, como diz a própria Bíblia, o juízo vai começar pela casa de Deus. Não vai começar pelo mundo, vai começar conosco. Porque o princípio bíblico é de quem recebeu maior luz, quem recebeu maior conhecimento da palavra de Deus, vai ser julgado com maior rigor. Jesus disse que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, aquelas cidades profundamente impiedosas, do que para Tiro e Sidom, cidades da época do próprio Jesus, que mesmo tendo visto manifestações divinas, com milagres e a pregação do próprio Evangelho, rejeitaram o Evangelho. Ou seja, mesmo tendo pecado menos, haverá menos rigor para eles, porque eles tiveram maior chance de se arrepender. E assim também será com aqueles que estão dentro da casa de Deus. Há pessoas que são crentes há 20 anos, mas não são salvas. Porque a salvação não acontece pelo ato que nós vimos a igreja 1, 2, 3, 10 vezes por semana, durante quantos anos forem. A salvação acontece quando o pecador abre o coração para Jesus e passa a mudar de vida. Foi o que Jesus disse, por exemplo, a Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus estava conversando com um homem de profunda influência em Israel, que era um mestre, era um rabino em Israel, chamado Nicodemos. E Jesus disse que para entrar no reino era necessário nascer de novo. E aí Nicodemos se ironiza com Jesus, dando uma de espertalhão para cima de Jesus, dizendo: como é que eu, sendo velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como é que pode isso? Jesus não deixa barato e diz: você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Como que você não quer saber das coisas? E ainda vem ironizar para cima de mim? Por que Jesus fez aquilo? Por que ele falou assim? Porque os mestres em Israel deveriam conhecer o texto de Ezequiel capítulo 36. Em Ezequiel capítulo 36, o profeta disse que para ter comunhão profunda com Deus, só se fosse nascido da água e do Espírito. Esse é o nascimento de Deus. Esse é o nascimento que Deus gera em nós. É como se Deus fizesse um novo parto para conosco. E aí, nós que antes éramos pecadores, não fomos reciclados. Porque aquele velho Bruno, aquele velho Marcos, aquele velho Adílio, aquele velho Fábio, aquele velho Ademir, aquela velha Rayane, aquele velho nós, não prestava para nada. Não dava para entrar no reino com a reciclagem. Não dá para ser salvo apenas melhorando alguns costumes, deixando de fumar, de beber, passando a acordar um paletó no domingo em dia quentes como esse. Não dá. A salvação não é nada disso. Não é por nenhum desses métodos. A salvação é quando Deus nos regenera. Ele nos faz nascer de novo. E agora, segundo aos Coríntios 17, diz que quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo foi feito novo. Então Jesus não voltou ainda, porque ele é misericordioso. Tanto para com os seus filhos, como para aqueles que são incrédulos. Quer eles incrédulos estejam dentro da igreja, quer estejam fora. E agora eu dirijo a minha palavra, se porventura há alguém aqui nesse lugar, que está aqui, dentro dessa igreja, desde o nascimento dessa igreja, mas nunca se arrependeu dos seus pecados, hoje deve ser o seu dia. Abra o coração para Jesus. Eu quero voltar no versículo 8. Outra lição, a quarta lição que podemos aprender: Deus é soberano e age no tempo devido. O versículo 8 fala sobre isso.
Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Será que já faz tanto tempo assim que Jesus prometeu e ele não voltou? Pode fazer para mim e para você, mas para Deus não, porque Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus age no tempo certo, e Ele é soberano. Deus criou o tempo para a nossa bênção, não para regular as obras e as ações dele. Ele é atemporal, ele está acima do tempo, embora ele haja no tempo, ele é além do tempo. Salmo 90, escrito por Moisés, versículo 2, se não me falha a memória, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele não é determinado, não é limitado pelo tempo nem pelo espaço. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é aquele que está fora do tempo, e para Ele é como se todas as coisas já tivessem acontecido, porque Ele sabe de tudo, já viu tudo. Para a gente não. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não sabe como vai ser amanhã. Por isso que o apóstolo Tiago escreveu: ao invés de vocês dizerem amanhã faremos isso, aquilo, outro, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, se eu estiver vivo, vou fazer isso e aquilo outro. Porque embora Deus seja soberano e atemporal, nós somos limitados e nós temos um tempo determinado para viver. A quinta lição, irmãos, que tiramos dessa passagem sobre a segunda vinda do Senhor, está no versículo 10, que diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Significa que Jesus voltará a qualquer momento. Então nós sabemos que nos últimos tempos haverá homens zombadores, mas os crentes devem confiar na palavra de Deus. Deus é soberano e age no tempo certo. Jesus ainda não voltou por misericórdia, mas Jesus voltará a qualquer momento. Mas, mediante essas informações que o texto bíblico nos informa, como os cristãos então devem se comportar enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus? Esperando, aprendendo e agindo. E eu vejo pelo menos 7 questões que o texto bíblico nos informa como nós devemos aguardar e agir pela segunda vinda do Senhor. E a primeira delas está no versículo 11, que diz assim: se todas essas coisas serão destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Até que Jesus volte, devemos ser pessoas santas e piedosas. O Novo Testamento chama os crentes pouquíssimas vezes de pecadores. No Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tiago capítulo 4, chegai-vos a Deus, purificai as mãos dos pecadores, adúlteros e adúlteras, tá? 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9, versículo 8 a 9, diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso, mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia fala da possibilidade de alguns cristãos pecarem. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala de alguns pecados que os irmãos estavam cometendo ali, sobretudo na ceia, e alguns estavam doentes e outros até tinham morrido por causa de pecados. E ainda em Tiago capítulo 5, quando diz que é possível que alguém adoeça porque pecou, porque ele diz assim: se tiver cometido pecados, está animada hoje, glória a Deus, se tiver cometido pecados, serão perdoados. Mas de forma geral, a Bíblia chama os crentes de santos. A palavra santos aparece no Novo Testamento 42 vezes, sempre se referindo aos crentes, e sempre no plural. Nenhum crente é chamado de santo em todo o Novo Testamento no singular. Por quê?
Porque santo no singular só é Deus, só é um, que é o Pai. Nós somos santos no plural, mas precisamos uns dos outros para sermos santos. E até que Jesus volte, precisamos uns dos outros para nos manter de forma santa e piedosa. Segunda forma que a gente deve se comportar enquanto esperam a segunda vinda do Senhor está no versículo 12. Pessoas que realmente aguardam a volta de Jesus. Versículo 12 diz assim: aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Será que nós estamos na igreja realmente aguardando ansiosamente a vinda do dia de Deus? Ou será que nós temos vindo ao culto, ensaiado, cantado, pregado, dizimado, como quem faz isso para passar o tempo? Até que Jesus volte, devemos colocar na nossa mente, dia após dia, que Ele pode voltar a qualquer hora, e que estamos aqui aguardando ansiosamente, e essa ansiedade não é pecaminosa, aguardando como quem espera uma coisa muito boa acontecer. Na verdade, a melhor coisa de todas, o fim de todo o sofrimento humano, o fim da dor, do choro, da doença, da miséria, o fim de toda a pobreza, o fim de toda a traição, o fim de todo o pecado e o encontro com o Senhor por toda a eternidade no céu. Por isso devemos aguardar com ansiedade. Terceiro lugar, devemos ser pessoas que aguardam novos céus e nova terra. É o que diz o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não dá mais para viver nesse mundo injusto. Não dá mais para trabalhar o mês inteiro e ganhar um salário mínimo, enquanto nós vemos o nosso dinheiro ir sendo roubado por esses políticos corruptos em nosso país. A corrupção na política brasileira está instaurada em todos os partidos absolutamente. Isso acontece porque a corrupção está no coração humano, pecador. E onde há pecadores, há pecados. E é claro que no Brasil especificamente tem sido criado mecanismos para que a corrupção seja levada adiante. Graças a Deus que o Brasil de hoje, de 2017, não é mais como o Brasil da década de 1990, quando eu era criança, por exemplo, onde nós sabíamos quem eram os políticos mais corruptos, mas nada acontecia a eles. Graças a Deus que homens, mesmo ricos e poderosos no nosso país, mas que estão envolvidos com corrupção, estão presos. Alguns estão conseguindo a liberdade da prisão domiciliar, vão ser presos, entre aspas, em casa, nas suas mansões. Mas graças a Deus que o Brasil já não é mais o Brasil de 20 anos atrás. Mas seja como for, nada vai fazer erradicar completamente a injustiça, nem no Brasil nem no mundo, a não ser a segunda vinda de Jesus Cristo. E há uma promessa de Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque quando Ele voltar, serão saciados. E eu aguardo esse dia com ansiedade, onde a justiça será feita, onde estes políticos vagabundos serão punidos, onde aqueles que roubaram o dinheiro da nossa saúde, da nossa educação, da água que está na nossa torneira, dos nossos salários, dos nossos direitos trabalhistas, onde todos eles serão punidos. E isso não é desejo de vingança, é fome e sede de justiça, que todo súdito do reino de Deus deve ter, e aqueles que o têm serão saciados quando Jesus voltar. Em quarto lugar, devemos aguardar Jesus sendo pessoas esforçadas para o encontro perfeito, de acordo com o versículo 14, que diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. A santificação, de acordo com a palavra de Deus,
é um processo que se dá em duas etapas. Enquanto que a Igreja Católica ensina que a santificação ou a beatificação, como alguns preferem chamar, é algo que precisa de milagre para ser comprovado, de um milagre comprovado, de não sei quantos milhares de assinatura, e vai para Roma, vem de Roma, vai para Roma, vem de Roma, vai para Roma, vem de Roma. Quando começa a dar dinheiro, o camarada é tido como santo. Por exemplo, em 2010 eu estive em Juazeiro do Norte, no Ceará, e conheci lá todo o comércio em volta da imagem da idolatria do chamado Padre Cícero. E àquela altura já haviam sido recolhidas em torno de 500 mil assinaturas pedindo ao Vaticano o perdão para o Padre Cícero. Não sei se os irmãos sabem, mas até então, até o ano passado, se não me falha a memória, o Padre Cícero não era oficialmente católico. Ele havia sido excomungado, porque ele se envolveu com política, chegou a ser prefeito de Juazeiro, pegou em armas, era um líder muito grande. Então a Igreja Católica o excomungou. Mas agora, devido a todo o dinheiro que a morte dele gera para a Igreja Católica, com 500 mil assinaturas, ele foi perdoado. E agora ele voltou a ser católico. Veja só. E agora estão arrecadando assinaturas, pedindo a sua beatificação, a sua canonização. E quando conseguirem, e é claro que vão conseguir, porque dá dinheiro, é a galinha dos ovos de ouro da Igreja Católica naquela região, ele vai ser santificado. Veja que burocracia. E nada disso serve para Deus. De acordo com a Bíblia, quando um pecador se arrepende, quem o santifica não é a Igreja Católica nem a evangélica, é o próprio Deus. E um camarada que era pecador agora é santo. E quem disse é Deus. E quem achar ruim vai discutir com Deus. Mas a santificação também é uma etapa, é um processo que o cristão deve buscar continuamente, conforme diz o autor da carta aos Hebreus: buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santos devem buscar a santificação a cada dia. É isso que o texto aqui de Pedro também está dizendo. Enquanto aguardais essas coisas, tudo isso que nós já falamos, tudo isso que nós já lemos, esforçai-vos para serem achados em paz por Ele, irrepreensíveis e imaculados. É assim que devemos nos comportar. Em quinto lugar, a igreja que está esperando, aprendendo e agindo, deve saber que somos pessoas privilegiadas, de acordo com o versículo 17, que diz assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão, nós sabemos disso de antemão, enquanto quando Jesus voltar, muitos serão surpreendidos, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Nós sabemos de tudo isso, nós sabemos como será a sua vinda, nós sabemos que o mundo se desfará em fogo, nós sabemos que os salvos estarão com o Senhor e que os perdidos estarão sofrendo no inferno de antemão. Deus, que ama toda a humanidade, falou isso primeiro para os seus filhos. Então nós sabemos de antemão como serão essas coisas. Em sexto lugar, até que Jesus volte, devemos ser pessoas firmes na fé. O restante do versículo 17 diz isso: guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Era comum já naquela época que falsos mestres andassem de igreja em igreja, de cidade em cidade, ensinando heresias. E quando a heresia, quando o falso ensinamento acha lugar numa igreja, o fracasso daquela igreja começou. Quando as doutrinas bíblicas fundamentais são negociadas, a igreja cai em desgraça. Quando uma igreja, por exemplo, começa a duvidar da doutrina da Trindade, da doutrina da inspiração das Escrituras, e quando alguns começam a pregar que a Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus, é apenas um livro bom e antigo, sagrado, ou quando alguns acham que para ser salvo não basta a fé em Jesus, é a fé em Jesus e mais alguma coisa, talvez a fé em Jesus e ser dizimista,
talvez a fé em Jesus e vir para o culto do domingo e chegar cedo, a igreja começa a cair em desgraça quando dá ouvidos a esse tipo de coisa. E não foram poucas igrejas ao longo da história da igreja que deram ouvidos a esse tipo de heresia e foram fracassadas. Houve um homem no século XX, século passado, chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, à sua época, era considerado a maior autoridade em Novo Testamento no mundo. Rudolf Bultmann escreveu um livro, no entanto, ele era pastor de uma igreja pequena, e ele escreveu um livro chamado, é um trava-língua, a Desmitologização da Bíblia. Onde nesse livro ele começou a dizer que os milagres que existem na Bíblia, que foram relatados na Bíblia, não aconteceram. Então, quando Rudolf Bultmann olhava para uma passagem como a multiplicação dos pães e dos peixes, ele dizia: olha, na verdade, o que aconteceu ali não foi multiplicação de pães e peixes, porque, na verdade, ali cada um dos ouvintes de Jesus levou sua própria lancheirinha, e quando Jesus fez aquela oração, cada um pegou seu lanche, e aquilo foi como se fosse uma multiplicação. E é Bultmann. E como você explica o fato de Jesus multiplicar minha comida todo mês lá em casa? Então Bultmann, uma vez estava dando aula na turma que Dr. Shedd da Bíblia, Shedd, que alguns de vocês devem ter e conhecer, lá na Escócia, e ele de repente começou a falar: quando Jesus ressuscitou, isso, aquilo, outro. Então, quando terminou a aula, os alunos começaram a conversar entre si. Vocês ouviram? Ele falou sobre a ressurreição, mas ele não acredita na ressurreição. Então, quando voltar a aula, vamos perguntar. Então, quando voltaram para a sala, perguntaram: Dr. Bultmann, o que o senhor quis dizer antes do intervalo sobre quando Jesus ressuscitou? E ele disse assim: eu quis dizer que quando os apóstolos começaram a pregar sobre Jesus, aquilo foi a ressurreição. Porque, como nós sabemos, mortos não ressuscitam, corporalmente falando. E o Rudolf Bultmann negou a principal de todas as doutrinas bíblicas, a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês ainda estão em vossos delitos e pecados, e não há esperança para vós. Então, se Jesus não ressuscitou, não há cristianismo, não há vida eterna e não há segunda vinda. Precisamos estar firmes na fé. Em sétimo e último lugar, até que Jesus volte, precisamos ser pessoas que crescem na fé, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 18. Antes, que é um contraposto, ao invés de dar ouvidos às falsas doutrinas, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Até que Jesus volte, precisamos seguir esse espaço de comunhão com Ele. Precisamos ver a nossa teologia, como anda a nossa crença na doutrina bíblica. E precisamos também crescer. O cristianismo é a religião do crescimento, é a religião do movimento. Em Marcos capítulo 16, Jesus disse: estes sinais seguirão, acompanharão os que creem. Os sinais não ficarão parados, estáticos, mas seguirão os que creem. No livro de Atos, os cristãos são chamados de os do caminho. Os cristãos não foram chamados aqueles que estavam parados, estagnados, mas os que estão no caminho, estão caminhando na fé. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
A palavra de Deus sempre fala no crescimento. Em todas as cartas paulinas, ele fala que deseja, ora e agradece a Deus quando é o caso. Em 12 delas acontece isso. Apenas na carta aos Gálatas ele não agradece, não louva aquela igreja, não elogia, porque não havia razão, pelo crescimento dos irmãos. E Pedro está nos dizendo aqui também: cresçam na graça e cresçam no conhecimento, tal como Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus. E aos 12 anos estava no templo, conversando com as autoridades religiosas da sua época. Deveríamos ser assim também. Como anda a leitura bíblica? Até que Jesus volte, nós devemos ser melhores conhecedores da palavra de Deus. Sabia que alguns irmãos tentam desdenhar daqueles que estudam num seminário teológico com um argumento supostamente piedoso, dizendo: eu não vou para o seminário porque Jesus já está voltando. Mas veja que Pedro está dizendo justamente o contrário. Eu vou estudar mais a Bíblia porque Jesus já está voltando. E até que ele volte, eu devo crescer na graça e no conhecimento. E quando eu estudei no seminário, me formei em 2008, pela graça de Deus, alguns irmãos diziam em 2005, quando eu comecei: para que você vai estudar no seminário? Jesus já está voltando. Disse, aleluia. E eu espero que ele volte antes de eu terminar meu curso. Mas se ele não voltar até lá, quando ele voltar eu vou conhecê-lo melhor ainda. E Jesus voltou ainda. Mas quando ele voltar, ele espera que o conheçamos cada vez mais, que tenhamos crescido diariamente na graça e no conhecimento a respeito dele. Para concluir, irmãos, nós falamos no começo que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem, com sua liberdade de escolha, com seu livre-arbítrio, decidiu desobedecer a Deus, dando ouvidos à voz da serpente, do diabo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mandou seu Filho Jesus morrer na cruz em nosso lugar. Jesus salva dos seus pecados todo aquele que se chega a Ele por meio da fé. Jesus está voltando. Quando Ele voltar, você vai embora para o céu com Ele, ou você vai perecer eternamente no lugar reservado para o diabo e seus anjos? Depende de você. Deus te deu a escolha. Se você escolher por Cristo, terás vida eterna. Se você negar Cristo, você estará longe de Deus. Nós vimos que estamos cada vez mais próximos da segunda vinda do Senhor. Mas nós não sabemos quando será. Mas nós sabemos apenas, o que já é suficiente, como devemos nos comportar até que Ele volte. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos orar como a igreja orava no primeiro século: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar? Vem, Senhor Jesus, é a oração do teu povo, Pai. Assim como os seus filhos do primeiro século esperavam o teu retorno, nós continuamos a esperar ansiosamente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a sermos encontrados em paz por Ti, quando o Senhor vier, naquele dia que a gente não sabe quando será. Será como o ladrão, como que a gente não sabe quando vem. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.